Ai, gente, enquanto eu arrumo vocês, falar aqui que eu tirei o cabelo pra lavar, tá? Então, não se assustem. E esqueci de pegar ele lá, tá no varal. Um dia eu lembro de pegar meu cabelo de novo, tá? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Sintoniza. Bom, pro tema de hoje eu pensei em trazer algo que desse pra gente fazer tipo um paralelo em dois pontos de vista em relação ao mesmo tema, mas ainda assim que convergem com a razão principal. Mas enfim, se você não faz ideia de quem sou eu, caiu de paraquedas por aqui, não tem problema. Muito prazer, eu sou a Bianca. Hoje eu pensei da gente poder conversar sobre amizades, porque eu acho que é um tema que não é muito bem legitimado e muitas vezes as pessoas entendem que o fim, especificamente da amizade, é algo que a gente não precisa ficar sentindo, que é algo que entra muito na cadeira do, bom, já acabou, passou, bola pra frente, mas ninguém fala sobre as instâncias do que acontece dentro de um término de amizades e por que algumas amizades chegam ao fim. Até porque nem toda amizade é pra sempre. As pessoas costumam ter a ideia de que para uma amizade chegar no fim, algo extremamente gigante precisa acontecer. Uma traição no meio da amizade, uma discussão gigantesca, um rompimento de alguma coisa. E às vezes os finais de ciclos e de amizades, eles podem terminar de formas mais sutis. E às vezes a gente não percebe isso. Pode terminar com silêncios que a gente não tem mais vontade de preencher. Pode terminar com aquela frase que você gostaria de dizer, mas não fala. O próprio não dito. Pode finalizar pela própria ausência do respeito que fica pelo caminho. No meio de tanta intimidade, o respeito pode se perder. Dá para terminar também em respostas mais demoradas, em conversas com menos rumos, entende? Até mesmo aqueles encontros que, nossa, antes eram coisas que despertavam uma emoção, já não fazem mais sentido. Parece que é não necessariamente uma perda de tempo, mas estranho. Estranho olhar para aquele rosto, conversar daqueles assuntos, ter a sensação de que você parou no tempo em relação àquela pessoa, ou que aquela pessoa parou no tempo em relação a você. Como se de fato você percebesse que você mudou e que aquela amizade já não faz mais sentido para você, ou porque foi um processo de mudança seu, uma escolha das duas pessoas, ou qualquer outro motivo. E não tem problema quando a primeira opção acontece, você mudou e já não se identifica mais com o seu ciclo. Muitas amizades elas acabam se desfazendo porque cresceram em direções diferentes. Todo ser humano é diferente, então às vezes o que você quer pra você não é o mesmo que o outro quer. Isso diz muito respeito à singularidade do outro, que é onde a gente entra também numa certa linha de respeito. O que você quer talvez não seja o que eu quero, mas eu respeito, já que te faz bem, bola pra frente. Mas às vezes a gente pode acabar olhando e pensando, respeito a sua escolha, mas eu não vou aceitar que a forma como você lida com as coisas será a mesma que você vai lidar comigo. Um momento em que você impõe um limite e entende que talvez ali os caminhos vão começar a se desfazer. E não tem problema pensar que esses caminhos vão mudar, que eles vão cindir, que pode acabar acontecendo de ambas as partes se distanciarem. Só se torna um problema se o tempo inteiro a gente fica buscando explicações para aquela amizade, para aquilo que claramente é um fim e você não quer que tenha um fim. E fica buscando explicações e justificações de que tá sendo desse jeito porque é um momento ruim, tá sendo desse jeito porque a pessoa tá no momento ruim, tá sendo desse jeito por X, Y, Z de motivos. E simplesmente não consegue encarar o fato de que sim, essa amizade tá chegando ao fim, esse ciclo tá se encerrando e tudo bem. Às vezes é difícil encarar e é difícil aceitar que tá tudo bem, que esses caminhos eles vão embora.
Só que é muito importante entender que, por difícil que seja, não dá pra gente ficar buscando explicações eternamente pra também não cair num caminho que não é saudável, onde você fica por obrigação, onde você fica por um respeito que é completamente unilateral, onde você fica e é praticamente uma coisa que você atura. E todo mundo sabe que uma amizade a gente não atura, é muito diferente. E é engraçado como todos os outros episódios que eu trouxe aqui, todos os outros 2, mas enfim, que eu trouxe aqui, a gente sempre fala de uma culpa e não vai ser muito diferente nessa temática de hoje. Às vezes a gente pode acabar carregando uma culpa, um estranhamento de que, poxa, será que eu tô sendo ingrato? Será que eu tô sendo muito inflexível, muito insensível? Será que eu tô abandonando essa pessoa e ela só tá passando por um momento ruim? Será? Às vezes, a pessoa pode estar passando por um momento ruim, mas que culpa que você tem? É muito importante a gente poder responsabilizar cada um do seu. Você tem uma parte pra se responsabilizar, mas o outro também tem uma parte pra se responsabilizar. Porque uma amizade ela não é feita de forma unilateral. Será que você tá sendo bonzinho demais em relação a isso? Será que... Nossa, você tá sendo tão permissivo ao ponto da pessoa te desrespeitar e você achar que ela só está no momento ruim? A vida inteira é um momento ruim? Tem que ser dessa forma? Tem que olhar por essa ótica? A maioria das vezes a gente fala sobre a maturidade como uma coisa de que a gente cresce, a gente muda nossos pensamentos, nossa forma de conversar com as pessoas, a nossa ótica para algumas questões. E às vezes a gente se prende muito nessa ideia filosófica da coisa e tal. E eu percebo muito isso nas pessoas, essa necessidade de querer filosofar tanto em relação a temáticas e coisas que esquece de olhar para a parte simples. No caso desse tópico de hoje, maturidade também é entender que se você ficar, não é justo com você. E que você não tem a menor obrigação de ficar só para demonstrar lealdade com alguém. Se você tá num lugar em que você tem que ficar provando constantemente que você é legal, que você é leal, que você é bom para aquela pessoa, que não sei... Claramente você tá no lugar errado. Talvez você não esteja sendo tão justo assim com você e essa régua tá um pouquinho desigual em relação a você e o outro. E maturidade também é, além de entender que ficar por obrigação não é sinal de lealdade, também é entender que tomar essa decisão te faz entrar exatamente no momento da qual você começa a se desrespeitar, a se abandonar. Porque isso acontece. Muitas vezes a gente fica tentando se compadecer pro outro de que é um momento ruim, é uma fase ruim, vou ficar aqui, vou ser mais flexível. E é nesse exato momento em que você concretiza esse pensamento que você começa a se abandonar, que você começa a esquecer de você. E começa a viver aquela onda de o tempo todo tá perdoando o outro pelas cagadas que ele faz. E aí, adivinha? Dependendo de como tá o nível dessa amizade, talvez o outro comece a perceber isso e sabe-se lá o que ele vai fazer, sambar na sua cara, e você vai estar lá compreensível. Será que é mesmo esse o caminho que a gente tem que tomar? Eu acho muito interessante as amizades que chegam ao fim em relação a tempo, a essa questão de nossa, eu mudei tanto e parece que o fulano, a fulana tá preso numa época de 10 anos atrás. Parece que não mudou nada. Porque é um momento em que você começa a pensar, será mesmo que eu quero ficar aqui? E é onde você começa a tomar decisões e fazer escolhas que condizem exatamente com o que você quer pra você. E são decisões um pouco mais egoístas e eu entendo que é muito importante a gente ser egoísta em alguns momentos, porque isso também faz parte da nossa autoestima, olhar pra gente, pensar na gente. E
olhar para uma amizade que parece que mudou completamente com o tempo e já não diz muito respeito a você, é um ato de você ser um pouco mais egoísta com você, mas ter a maturidade de entender que você pode ir embora e que tá tudo bem. Você resolveu se escolher. Você entendeu que ficar ali talvez faria a manutenção de algo que não faz sentido pra você mais. E talvez até levasse a um desgaste, alguma outra coisa. E é interessante falar em desgaste porque, como eu falei, a gente vai emendar duas óticas, né? Então a amizade que termina porque o tempo passou e vocês são pessoas diferentes, e a amizade que termina pelo próprio desgaste, pela linha do desrespeito, né? Então nem sempre é sobre o tempo, mas pode ser sobre o desgaste, sobre o momento em que o respeito falha, ele acaba levando ali nossa, como é que eu vou colocar essa palavra? Ele acaba se mascarando em uma face de intimidade onde beira o desrespeito. A pessoa acha que ela tá tão próxima de você que ela pode agir com você de determinada forma em determinados lugares, ou pode falar com você em determinado tom, independente do lugar, na frente de seja lá quem for. E aí dá aquela sensação de invalidação, de que o outro tá te diminuindo, que não é desse jeito, em que momento que começou a ser desse jeito, e às vezes a gente até pensa, né, quando que eu te dei liberdade pra você agir desse jeito comigo? E isso é um claro sinal do desgaste da amizade pra você ir embora, porque a culpa nem sempre é sua. Nem sempre o que o outro está fazendo é culpa sua, e às vezes aquele comentário maldoso que foi dito, mascarado de intimidade, não tem as melhores das intenções. Então, muitas vezes as amizades se transformam. O que a gente às vezes tem a ótica de amizade tá se tornando uma inimizade, uma rivalidade, e às vezes a gente tá aqui na ótica mais inocente possível. E ter esse tato de entender que talvez isso aqui não esteja mais sendo uma amizade, esteja sendo um ambiente mais tóxico. É muito importante para você entender que você pode ir embora, que você pode estabelecer o seu limite e falar, ó, um beijo para você, não vou ficar mais aqui. E tomar essa decisão é incrível, porque você começa a perceber que nem sempre o erro é você, e que não faz sentido nenhum você ficar olhando na lente do outro em que o erro sempre é você. Porque você estabelece o limite de peraí, mas você está me tratando mal gratuitamente, então claramente o problema não sou eu. Eu não fiz nada de absurdo aqui. Ou eu não falei nada de absurdo aqui. Será que essa amizade realmente é uma amizade ou começou a se tornar uma rivalidade? Onde foi que a gente começou a deixar de se comunicar? E por que é tão difícil retomar isso? Será que o outro quer me ouvir enquanto... Meu cachorro derrubou o brinquedo dele. Pode voltar a dormir, tá tudo bem. Voltando, será que o outro, ele quer mesmo esse espaço pra vocês conversarem, pra vocês se entenderem? Ou ele já entrou num âmbito de ser mais ignorante mesmo? E, vou falar e não sei o que, e a gente já tem tanto tempo de amizade, não sei o que, não sei o que lá. Será que essas amizades, elas não estão mascaradas de outra coisa? E pode ser uma ingenuidade da sua parte, da nossa parte, né? Pra sintonizar da nossa parte. Não enxergar isso? Principalmente isso acontece com amizades de anos. Quando é que você pensa que uma amizade de 5, 10 anos vai se transformar de repente e você vai ver uma rivalidade, uma maldade em alguém que ficou 5, 10 anos do seu lado? Não passa pela cabeça de que um dia essa colagem vai fazer sentido. E quando faz, por mais doloroso que seja, tudo bem, a gente pode ficar triste. É uma perda que a gente fala, putz, não era desse jeito. Não imaginei que ia ser desse jeito, mas que exista
a clareza de que é um momento em que você tem que ir embora, pelo seu próprio respeito, pelo seu próprio valor. E é muito importante entender que você não está fugindo de uma situação. Existe uma diferença enorme, beirando um abismo, entre fugir. Hoje meu cachorro ele tá querendo participar, né? Não sei se vocês ouviram, mas ele deu uma espreguiçada que ele roncou. Mas enfim, é muito importante a gente entender que existe praticamente um abismo entre você fugir de uma situação e você se retirar. Quando você foge de uma situação, quer dizer que você tá correndo do desconforto, quer dizer que você claramente não quer lidar com isso. E aí você foge da situação. Mas quando você se retira, você percebe que aquele lugar já não comporta mais a pessoa que você se tornou. E diferenciar isso é o ponto de partida para você soltar a mão daquela culpa fantasma que você acha que você tem que carregar. Seja porque você desenvolveu isso dentro de você ou porque o outro imputou. E enfim, como a gente já conversou, perda, né? Existe o luto em relação a isso, né? É estranho você perder uma amizade que você teve por perto há muito tempo ou que você desenvolveu um carinho muito grande, tem um significado muito grande, mas é muito importante entender que faz parte da vida, faz parte do amadurecimento, faz parte do encerramento de ciclos. E ok, tá tudo bem doer. As duas temáticas que a gente abordou hoje, além de fazer parte do ciclo da vida, é muito importante que a gente entenda ao ponto de compreender que a gente não precisa adoecer para provar amor ou lealdade para ninguém. E aí você interpreta essa frase como você quiser. Eu tô falando do tópico de amizade, mas se você levar para outra coisa, vai fazer terapia. Então, quando a gente fala de maturidade, eu quero dizer assim, a gente pode ir embora sem tornar ninguém vilão da história. Você não precisa ser o vilão, o outro não precisa ser o vilão. Quando você entender que é a hora de ir embora, se retire pelo seu respeito próprio ou pelo respeito da amizade que você cultivou ao longo do tempo com o outro, mas se retira. Não precisa ter vilão na história, não precisa ter uma briga, não precisa acontecer uma explosão bombástica de não sei o que lá pra chegar ao fim de uma amizade. Às vezes é isso, ela só encerra no momento em que você fala, realmente chegamos num ponto aqui que é insustentável ou realmente não faz sentido nenhum, vão embora. E aí a gente reconhece que foi importante a amizade, reconhece que foi importante as fases que vocês passaram, sejam fases boas, sejam ruins. A gente sempre pretende guardar as fases boas dentro da gente, até porque, independente do tempo, né, do que leva a cindir aquela amizade, ela foi importante em algum momento. Então não é como se você fosse ter um Alzheimer gigantesco, uma perda de memória gigante. E também você não vai ser hipócrita em relação a isso. Você teve um momento bom ali e a gente respeita isso. A amizade foi boa, os momentos foram bons, mas hoje já não é mais. O que se tornou já não é mais. E tá bom. E não apaga a história. Não apaga o todo que vocês viveram. Não precisa disso. Não tem por que ficar fazendo isso e deletar completamente da memória tudo que aconteceu. Sim, você teve momentos bons e isso de alguma forma te ensinou alguma coisa. Então, ok. Mas entenda que, assim, dá pra você ressignificar as coisas. Então, não precisa entrar nisso de, não, agora eu vou esquecer tudo. Vou rasgar tudo, vou sumir com tudo. Ressignifica. Ressignifica aqueles momentos, repensa tudo que aconteceu, principalmente se a gente está falando de uma perda de amizade pelo próprio desgaste, então seja você a pessoa que vai ressignificar, não é como se você nunca mais fosse fazer amizades, mas claro, leve essa temática, é uma terapia, né, faz bem, e ressignifique esses momentos, essas situações, tente tirar algo em relação a isso para você aprender, para você se proteger, para você
compreender o que aconteceu, enfim. Isso é muito importante, porque quando a gente decide ir embora, a gente também tem que olhar para a parte de, não, você não precisa simplesmente deletar toda essa questão. Não é como se a gente estivesse vivendo o filme Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, que simplesmente você vai lá na maquininha, suga todas as lembranças referentes àquela pessoa e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Muito pelo contrário. Você pode ressignificar tudo aquilo, carregar com você as partes boas porque existiram e é maturidade também você fazer isso. Não tem problema você olhar para as partes boas e ter elas com você. Claro, você pode esquecer também se você quiser, mas assim, veja se faz sentido. Ou se talvez não seja um ato imaturo também. Do calor do momento, enfim. E aí a gente se depara com o questionamento. O que você tem mantido muito mais por hábito do que realmente por presença? O que você tem sustentado pelo medo de ser cruel? E será mesmo que você vai ser cruel? E é isso, nem toda amizade é pra sempre. Algumas o tempo levou, ou o tempo leva. Algumas o respeito fica no meio do caminho. Mas o mais importante em tudo isso é você entender que você não precisa se perder pra manter alguém. E é isso, galera. Esse foi o final do nosso terceiro episódio. Muito obrigada por você que me viu, me assistiu até aqui. Muito obrigada por você que me escutou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio.